Agora a gente pode falar do Flamengo aqui no programa, porque o Flamengo, não é que o Flamengo quer deixar de lado o Campeonato Carioca, mas não é a prioridade da comissão técnica. Até por isso o Mengão está avaliando poupar alguns jogadores no Clássico pelo Campeonato Carioca. E vou te dizer, Piperno, eu acho que é uma decisão correta a do Flamengo, não é? O Flamengo tem que focar em Campeonato Brasileiro, gente, com o investimento que foi feito. Acho que o Flamengo, ano passado, já jogou muito claro com o torcedor o seu planejamento, sempre deixando claro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Não é que menosprezou, por exemplo, a Copa do Brasil, mas entrou em campo com um time que tinha condição de entrar em campo, né? Fazendo ali a gestão de energia e tal, e deixando a força máxima para Campeonato Brasileiro e Libertadores. E aí também, a gente já começou esse ano falando, né, da postura do Flamengo de entrar mais uma vez, né, com o time sub-20 no Carioca. Aí começou com o titular contra o São Paulo, na estreia do Brasileirão, aí foi também com o titular contra o Corinthians na Supercopa, e acho que é isso aí, né? Força máxima do Flamengo tem que ser no Campeonato Brasileiro, Piperno. Eu acho que o dirigente, porque algumas decisões elas são institucionais, então o dirigente, eu acho que ele tem que ter a coragem de comprar, às vezes, uma briga, uma crítica com o torcedor, porque afinal de contas é o dirigente também que está lá para pagar a conta, enfim, e garantir assim, a viabilidade, a saúde financeira do clube. Então, o Flamengo quer ser o quê? Campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeão do Brasil, não dá para agarrar tudo. Então, veja, fazer como vai, Real Madrid e Barcelona fazem com a Copa do Rei. Eu vou jogar com um time alternativo. Se chegar à semifinal, bacana, eu coloco o time titular e tal. Mas até lá, eu vou jogar com o que, sabe, com o que dá, com o que eu tiver lá de segundo escalão disponível. E se for eliminado, segue a vida. Porque o objetivo é ganhar a Liga e ganhar a Champions. Ponto. É isso. Então, enfim, o Flamengo já não vai mais ter que jogar o Torneio da Morte lá, que seria realmente um estorvo, né? Mas ia ter que se desdobrar, porque aí sim ia ter que entrar em campo mais 6 vezes. Então, veja, joga o Campeonato Carioca com um time alternativo e tal. Se chegar à semifinal, se chegar à decisão, aí tudo bem. Se faz o sacrifício de colocar o time titular também nessa competição. E vou dizer uma coisa, o Palmeiras deveria pensar exatamente da mesma forma. Se perder para o Guarani de 5, como perdeu no outro dia, se perder para o outro lá nas quartas de 3 e tal, segue a vida. O importante é olhar a tabela do Brasileiro, onde é que o time está. Primeiro. Então é isso aí que nós vamos jogar e dar prioridade. No calendário sempre apertado, com 3 competições ao mesmo tempo, o Flamengo, acho que como entrou em campo um pouco depois aí, principalmente dos times paulistas, principalmente de outros times também, né? Até de Minas, enfim, do Sul. Eu acho que até por isso o Flamengo pode estar sentindo a parte física nesses primeiros jogos, sabe? Tá pegando ritmo ainda, Bruno Prado. Mas depois também que pegar o ritmo e mais descansado do que os outros, aí com a temporada em andamento, eu acho que a estratégia do Flamengo vai se mostrar a correta, a ideal, mais pra frente. Eu também acho que sim. E a torcida do Flamengo tem que ajudar o time também nesse momento a não criar mais um problema, né? Tem a questão do time estar se acertando fisicamente, enfim, e também de voltar a focar nas competições, e a torcida não pode criar mais um problema que é começar a criar uma crise por pouca coisa. Não aconteceu nada de importante até agora. O brasileiro, que é o mais importante, teve 3 rodadas. O Flamengo fez 4 pontos. Ok, poderia ter um pouquinho mais? Tudo bem, mas ele está a 3 pontos dos times que estão com a maior pontuação até agora, que é de 7 pontos. Está começando. Ganhar em Salvador, mesmo jogando mal, foi muito importante para não deixar escapar, que senão chegam 10 rodadas, tem alguns times muito à frente, você já vai ter que remar, vai ter que já fazer uma sequência um pouco melhor. Mas está dentro do normal, está ali a 3 pontos do Palmeiras, dos outros que estão com 7 ali, Fluminense, Bahia, São Paulo. Não tem nenhum motivo para pânico, para desespero. O Flamengo agora vai ter esse jogo com o Botafogo. Se for eliminado do Carioca, acho que não tem que ter preocupação, não tem que ter consequência nenhuma. E a torcida entender, falar, vamos embora, segue a vida. E depois vai ter a Recopa com o Lanús, né? Agora, o que tem mais a curto prazo é esse jogo com o Botafogo, que é jogo único, eliminatório, quarta de final do estadual. E o Lanús, quinta-feira, né, na Argentina, pela Recopa, e na outra semana o jogo de volta, né? E se passar do Botafogo, entre os 2 jogos com o Lanús, tem uma semifinal.
que vai ser contra ou Madureira ou Boa Vista. Se passar no Botafogo, não vai pegar um time grande na semifinal, vai pegar um dos pequenos ali que se enfrentam. Então, eu acho que o Flamengo tem que levar... o Brasileiro e a Libertadores são a prioridade, como fez ano passado, e levar isso com o que tem de melhor. E claro, como você falou, isso não significa quem jogar contra o Botafogo domingo não vai jogar de qualquer jeito, vai jogar, quem entrar em campo vai tentar ganhar. O jogador profissional, ele não vai jogar de qualquer jeito, ele vai tentar ganhar, mas se precisa descansar alguns jogadores, você tem que descansar no estadual mesmo. Os outros campeonatos, Brasileiro e Libertadores principalmente, são os mais importantes. Ô Flávio, essa parada para a Copa do Mundo pode ditar muita coisa, né? Não é a prioridade do Flamengo, o Campeonato Carioca, esse jogo contra o Botafogo. E aí vai fazer a gestão de energia, ver quem está bem, que pode entrar em campo, e quem não tiver com a bateria ali... próxima do 100%, o Flamengo vai poupar. Eu acho que a direção, o caminho do Flamengo é esse, para o compromisso, né, para o jogo contra o Botafogo. Mas a gente está falando aqui da temporada como um todo, e essa parada para a Copa do Mundo, eu acho que pode ditar muita coisa, né? Porque também não adianta, né, o time atropelar no primeiro semestre e voltar mal depois da Copa, né? A Copa também, por ser uma vitrine, pode tirar jogadores, né? Principalmente desses clubes, Flamengo, Palmeiras, né? Tem jogadores aí convocados que vão disputar a Copa do Mundo e tal. Então, queria te ouvir a respeito do planejamento do Flamengo, esse jogo contra o Botafogo, Flávio. Bom, primeiro o Felipe Luiz, ele não queria saber desse tal campeonato aí. E o próprio Flamengo tirou o time da Copinha para jogar o Campeonato Carioca. Aí, de repente, o time começou a ter problemas, eles resolveram entrar nessa história aí, nessa pilha de torcedor e tal. E está atrapalhando o Flamengo. Esse campeonato atrapalha demais. Se o Flamengo pudesse se livrar dele, ótimo. Mas porque não importa, não interessa. Se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, não significa nada. Deixa o Boa Vista ganhar. Não interessa isso aí pro Flamengo. E está atrapalhando o Flamengo. Eu espero que tenham inteligência suficiente para não atrapalhar de novo. Se o Flamengo perder do Botafogo, é uma dádiva. Ele está eliminado, se ele perder, já fica... uma maravilha. Perfeito. Não pode tomar uma goleada, né? Vai perder de 4. Perder de 1-0, 2-1, nossa, é uma maravilha. Fica livre dessa mala aí e já vai em frente. Segue a vida para onde ele tem que ir, porque ele está ficando para trás do Campeonato Brasileiro. E aí, só você vê o Palmeiras andando e ele aqui atrás, isso é que ele vai ter que buscar depois. Daqui a pouco chega a Libertadores, tem essa competição também que ele vai ter que disputar no meio. Então, realmente, e o Flamengo terminou 17 de dezembro, o trabalho dele, não teve tempo de fazer preparação e parou tudo isso por causa de Campeonato Carioca. Tenha paciência, né? Então, realmente é uma coisa que não tem o menor sentido. Já atrapalharam bastante. Vamos ver se agora se livram logo disso e deixa o Botafogo ganhar. Deixa que eu digo, ninguém vai deixar. Bota o time em reserva. Se perder, ótimo, melhor. O canal Falso 9 no YouTube teve acesso aos dados de GPS da equipe do Flamengo, né? O recorte comparativo foram os 5 primeiros jogos de 2025 com os 5 primeiros jogos agora de 2026, desconsiderando as partidas recentes contra Sampaio Corrêa e Vitória. Dentro desse contexto, houve um aumento de 9,8% na distância total percorrida, de 4,8% na média de distância por tempo e de 8,8% na distância em alta intensidade. E tem a entrevista do Royal, né? O Emerson Royal deu entrevista ao GE e revelou um conselho que o Felipe Luiz deu a ele, né? Nesse início de Flamengo, tentando se adaptar ao Flamengo. E a gente tem aqui a declaração do Emerson Royal, lateral do Flamengo. Abre aspas para ele. Eu fiquei 4 meses fora pela lesão e vim sem fazer pré-temporada. Chego no Brasil em um momento em que o Flamengo já está disputando coisas grandes, partidas importantes e sem ter tempo de treinar muito. Acabo tendo partidas mais ou menos, algumas boas, outras ruins, um período de muita oscilação em que recebo muitas críticas. Essa temporada é diferente. Tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada em casa. Tive pouco tempo de férias, mas nesse pouco tempo me dediquei mais ainda na parte física. Trabalhei bastante para poder iniciar a temporada bem. No começo, tive mais dificuldade, mas minha carreira fala por si só. Passei por grandes clubes, sei do meu potencial, e isso é o mais importante, eu saber quem eu sou.
Independentemente do que falam, eu sempre mantive minha cabeça blindada, porque sei do meu potencial. Internamente, sempre falei com os amigos e com o pessoal do clube. Pode confiar, porque eu sei quem eu sou. Eu sei do meu potencial. O que falam fora vai repercutir para fora. A minha confiança, essas coisas não vão afetar. Quando eu me sentir bem, uma hora ou outra isso vai mudar. O Felipe é um cara ímpar. Eu não o conhecia pessoalmente antes de vir para cá. Só o via jogar, gostava muito de como ele jogava e ele me ajudou muito nesse processo. Ele conversava bastante comigo, me blindava também, me apoiou durante boa parte desse processo de críticas. Mesmo com as críticas, ele me colocava para jogar, me dava oportunidade e falava: Royal, acho que confio mais em você do que você mesmo. E eu respondia: aí também não, porque eu confio pra caramba em mim, mas eu sei da confiança que você tem, obrigado por isso. E eu vou devolver isso de alguma forma, quando eu me encontrar fisicamente, encontrar a confiança, eu vou entregar o que o Felipe espera. Não estou 100% ainda, posso entregar muito mais. Tá aí um jogador que é pra lá de questionado com a camisa do Flamengo. Piperno. Olha, agora há pouco a gente conversava sobre o Palmeiras, eu falava do Luigi. É fácil você pegar, às vezes, um jogador e malhar. Porque veja, às vezes a gente tem que também... eu acho que tem jogador que realmente não tem solução. Mas tem outros que você olha e fala, puxa, o cara tá mal, então, mas ele tá mostrando lá, quem sabe, uma outra qualidade que, se melhor trabalhada, ele pode ser um jogador, né, que se torne útil. Então, pegando o caso do Royal, eu volto um pouco no tempo para quase todos os últimos laterais direitos que o Flamengo teve, desde que o Rafinha, se tornou um jogador mais velho e tal, e já não tinha mais condição de continuar. Então, o que se dizia uns 4, 5 anos atrás do Rodinei? O Rodinei é um perna de pau? Não. Está fazendo uma boa carreira lá é um time intermediário da Europa, seguindo a vida dele e tal. Mas no Flamengo, embora tenha sido um jogador que oscilou bastante, ele não era o fim da picada. Aí, o Flamengo lançou o Mateuzinho. Mateuzinho, pelo amor de Deus, esse cara é ruim, não joga nada e não sei o que. Bom, foi um jogador que realmente no Flamengo talvez tenha se intimidado por conta, né, dos decibéis dos críticos. No Flamengo, realmente, ele não conseguia mais caminhar, evoluir, veio para o Corinthians, está fazendo uma boa carreira no Corinthians. Aí, em seguida, o Flamengo lançou o Wesley. Mas esse cara só quer saber de atacar, porque ele é um corredor, porque não sei o quê, esse cara não vai aprender a marcar nunca e tal, não sei o quê. Muito bem, o Flamengo vendeu por 30 milhões de euros e ele é um jogador importante na Roma, cobiçado por outros clubes, e pode se tornar titular da seleção brasileira na Copa. Tem chance para isso. Nesse meio tempo, o Flamengo contratou o Varela. Bom, mas como é que vão contratar esse Varela? O cara é um perna de pau, não sabe apoiar, não sei o quê. Mas o outro não sabia marcar, esse pelo menos marca. Mas ele tem que ser mais completo. Passou o tempo, também se tornou um jogador muito útil. O Emerson Royal, eu ainda não me convenci de que ele seja um jogador ruim. Eu já vi ele jogando bem outras vezes. Tudo bem, no Tottenham tinha musiquinha lá para criticar, então, mas ele não era um jogador assim abaixo da crítica como muita gente quer carimbar. E no jogo contra o Internacional, ele foi substituído no intervalo, ele errou uns 2 lances no começo, tomou dribles e tal, mas depois, com o tempo, ele ganhou mais confiança no jogo. E ele se tornou muito importante para abrir espaço para a circulação do Paquetá. Ele abriu a defesa do Inter. Ele se tornou talvez o jogador que mais tenha tocado na bola no primeiro tempo, porque toda hora ele aparecia, abria espaço, era o jogador do desafogo. Então, veja, muitas vezes depende do técnico conseguir encaixar o jogador em um determinado espaço. Então, eu acho que ele merece pelo menos a dúvida. Eu acho que esse jogador, ele tem potencial para continuar no elenco, sim, de um time forte como o Flamengo. Eu acho que ele pode evoluir. Eu concordo que ele tem sido muito hostilizado, até meio maltratado aí por algumas críticas. Eu acho que nem tudo que se disse sobre ele é justo.
Pessoal que está chegando agora aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você vai deixando o seu like, vai participando aqui junto com a gente da edição desta